Oi, oi, Rosane, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Já é boa tarde, né? Na verdade, já passou de meio-dia. Sol, boa tarde. Mini dado, seja bem-vindo, sejam todo mundo muito bem-vindo. Cláudia, que a gente acabou de conversar aí, né, no direct, seja muito bem-vindo. Tema hoje é um tema que eu escuto muito, né? Eu nem gosto muito de falar sobre isso, mas eu escuto muito aqui no consultório, eu escuto muito de outros profissionais e aí eu resolvi falar sobre ele. Mas antes disso eu queria entender, tá bom o áudio? Vocês estão escutando bem? Porque eu estou num ambiente fechado, né? Eu estou aqui no nosso consultório no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ei, Camila. Gente, para quem não conhece, essa é a Camila, viu? Que eu peço para todo mundo conversar com ela antes de conversar comigo. É essa que acabou de entrar aí, Mila_JR, é a nossa Camila. Seja bem-vindo, Antônio Araújo. Tá ouvindo, né? É porque a posição... Ei, Nasa, tudo bem? A posição que está colocado o celular aqui, eu queria entender se estava bom o áudio, exatamente para a gente começar. Oi, Evelyn, tudo bem? Mano, tudo bem, né? Então, tá tudo bem o áudio, tudo tranquilo com o áudio. Camila tá dando um abraço aí para todo mundo, tá? Então pronto, vamos lá, vamos falar sobre isso. O dia de lixo, né? Eu não gosto, por isso que eu te falei, eu não gosto de denominar lixo, exatamente porque a gente não come lixo, né? Vamos pelo conceito do que é lixo, é um desejo, é uma coisa que você vai jogar fora, tá? E não é necessariamente o que a gente normalmente se alimenta. Então eu prefiro chamar de substâncias comestíveis. Tem o que é comida de verdade e o que é substâncias comestíveis. Ei, Wagner, tudo bom? Já estou aqui ocupando seu espaço. Seja bem-vindo, Michele, a Sara também, todo mundo que entrou aí agora. Então, assim, existem os alimentos e as substâncias comestíveis. Então eu prefiro dizer que é o dia das substâncias comestíveis, mas todo mundo conhece como o dia do lixo, né? A maioria dos profissionais vão estabelecer ou vão passar para vocês a autorização ou a liberação, ou como vocês quiserem chamar, para a ingestão daqueles alimentos considerados lixo, tá? Obrigado, gente, estou recebendo uns coraçõezinhos aqui, muito obrigado. Então, vamos primeiro pela análise do que esses alimentos, tá? Eu considero alimentos lixo, alimentos que sejam ricos em carboidratos vazios, esses açúcares refinados, tá? 99% deles são industrializados, passaram por algum processo industrial, algum processo químico para chegar a esse resultado final que é o que a gente ingere, tá bom? Então, exemplos, a Michelle já ia perguntar, pipoca não é lixo, pipoca é um bom carboidrato se não tiver exageros, se não for adicionado muito de sal, se não colocarem açúcar, essas coisas em cima, ela pode ter o seu dia de ingestão de pipoca aí sem problema, tá, Michelle? Então, assim, eu ia dar uns exemplos daqueles restaurantes, aquelas lanchonetes amarelo e vermelho. Depois eu explico por que são amarelos e vermelhos, mas quase todas as lanchonetes de fast food são amarelas e vermelhas, tá? Então, os alimentos vendidos nesses ambientes, nessas lanchonetes, são considerados lixos, tá? Não vou dizer nome, não vou citar nome, é óbvio, mas se você decide num final de semana ir lá naquela lanchonete com M e comer aquilo, você está comendo uma alimentação de substâncias comestíveis, de lixo, tá certo? Então, assim, pelo conceito seriam alimentos diferentes dos alimentos de verdade, das comidas de verdades. Já expliquei isso várias vezes, eu não gosto nem de entrar no tema para não entrar em discussão com os nutricionistas, mas eu gosto de explicar para vocês que não é todo mundo que tem acesso a um bom profissional. Então, a gente, para se alimentar, precisa de macronutrientes, tá? Carboidratos, gorduras e proteínas, e os micronutrientes, e aí são os minerais, as vitaminas, enfim. Quem faz uma dieta, quem faz uma estratégia alimentar tem algumas metas a bater, tá? Pelo menos os meus pacientes, eles sabem que tem que seguir um certo regime, tá? Ficou famoso depois os nomes de dieta, muita gente adere à dieta X, dieta Y, dieta não sei o que, tá? Os meus pacientes, eu sempre digo para eles, a gente faz estratégias alimentares dependendo do objetivos deles. Eu tenho pacientes que querem hipertrofia, eu tenho pacientes que querem emagrecimento e tenho pacientes que querem melhora de rendimento. Então, as dietas, as refeições... Ei, Regina, tudo bem?
Evelyn que entrou, Ulisses, sejam todos bem-vindos, tá? Então a gente está falando do dia do lixo. Eu tenho estratégias onde eu vou buscar o objetivo daquele paciente, tá? Então o paciente quer emagrecer, ele sabe que ele não sabia da live, Regina, você é nova aqui, toda segunda e toda quarta a gente tem a live meio-dia, né? Realmente eu publicionei, eu fiz a propaganda do tema 1 hora antes, tá? Era propositalmente eu fiz 1 hora antes, porque a gente está avaliando estratégias de marketing aqui, tá bom? Então realmente, mas toda segunda e toda quarta estão fixas as nossas lives há alguns meses, tá? Se alguém quiser sugerir um horário diferente, também pode ficar à vontade, tá? Eu prefiro nesse horário porque é um horário que é confortável para todo mundo, para estar batendo esse papo aqui. Então, voltando ao que a gente estava dizendo sobre estratégias, eu estabeleço com os meus pacientes possibilidades de alimentações, tá? Eu não gosto de regra daquele papel que eu tiro da receita debaixo da gaveta e dentro da gaveta entrego para o paciente. Não é todos os pacientes que são iguais. Eu sempre bato na tecla de individualidade fisiológica de cada um. Cada paciente vai ter que ter um tipo de alimentação, independência inclusive do metabolismo basal que ele tem, tá bom? Então eu estabeleço para o paciente que quer hipertrofia, para o paciente que quer emagrecimento ou para o paciente que quer melhora de rendimentos, eu estabeleço estratégias alimentares. Dentro dessas estratégias alimentares, elas podem inclusive ser variáveis durante, a cada 15 dias, a cada 30 dias, a gente vai fazer estratégias porque a gente precisa de bater metas, tá bom? Seja bem-vindo a Júlia, Rodrigo. Então a ideia é isso, fazer estratégias. Mas voltando ao tema do lixo, pode-se ter, inclusive o título era Dia do Lixo, pode? Eu posso ter um dia do lixo? Eu posso ter uma refeição de lixo durante a semana? Aí é uma técnica, é uma resposta que eu sempre prefiro levar ela para o lado técnico. Depende, tá? Como eu falo de depende, nas minhas orientações aos pacientes eu falo sobre compensação alimentar. O paciente, se ele for seguir de 3 a 4 até 5 refeições, 3 principais mais 2 lanches, 3 refeições por dia em 7 dias, são 21 refeições. Faço a conta, 21 refeições durante uma semana inteira. Se o paciente ele cumpriu 19 refeições muito bem feitas, todas balanceadas, todas dentro do conteúdo de calorias ou dentro de uma qualidade específica de alimentação dentro da meta que ele objetiva, tá? Então de 21 ele fez 19 bem feitas. 2 refeições não vai estragar essas 19. Tá? O que não pode acontecer é os pacientes quererem se alimentar de segunda a sexta perfeitamente e no sábado e domingo, 2 dias, ele fazer 2 dias de lixo. Não, no final de semana eu posso. De 2 dias, sábados e domingos, de 7 dias é quase 30%. Tá? É quase 1/3 da sua dieta. Então, óbvio que se você fizer essa associação de que o final de semana você está liberado para comer o que quiser, você vai ter problemas na sua dieta. Ou pelo menos não vai conseguir chegar ao seu objetivo. Tá certo? A Michelle disse, eu sempre acho que o dia do lixo me leva para o mesmo lugar e nunca evoluímos. E aí eu vou tentar explicar, Michelle, talvez possa até ser esclarecedor para você. Vou tentar explicar por quê. Mapurunga, seja bem-vindo. André também, meu novo paciente. Olha só, talvez até vou em contra do que muitos profissionais falam, tá? A gente tem uma taxa metabólica basal do que eu preciso, do que eu gasto em repouso, mais eu somo o que eu gasto numa atividade determinada e eu tenho que fazer a ingestão de calorias correspondente a isso, ou para emagrecimento ou um superávit para ganho de massa, tá certo? Lembrando que tem que se dividir, né? Isso aí é um trabalho das nossas equipes de nutrição aqui. Aconselho vocês a terem um profissional, realmente profissional do lado. É trabalho do nosso nutrição dividir entre os macronutrientes a quantidade que você tem que ingerir de cada um deles. Então pronto, eu sei que eu tenho uma taxa metabólica basal de 1.500 calorias e eu gasto 900 entre o aeróbico e o cardio que eu faço. E a musculação que eu faço, então eu já tenho aí 2.400 calorias que eu tenho que ou consumir um pouco a menos no caso dos emagrecimentos ou consumir a mais no caso das hipertrofias,
beleza? Então é um cálculo fácil de fazer, mas o que vai em contra do que a maioria fala, ei Natane, tudo bem? Então, o que vai em contra do que a maioria fala e que eu queria explicar para vocês é o seguinte: não adianta eu calcular por um dia, tá? Não dá para eu fazer esse cálculo por um dia. Eu precisava comer 2.200 calorias, porque eu gasto, sei lá, 2.400. Só que eu não posso fazer essa soma e achar que eu emagreci em um dia ou achar que eu engordei em um dia, tá? Eu posso até estar mais pesada, óbvio, porque eu exagerei naquela alimentação, tem mais comida lá dentro, eu vou ter que fazer mais fezes, então naquele momento eu tenho mais retenção, eu vou estar um pouco mais pesado na balança. Por favor, não fiquem pesando todos os dias, isso é uma das outras falhas também. Gente, estou recebendo tanto coraçãozinho aqui, obrigado. Não dá para ver quem é que clica, mas eu agradeço todo mundo que pelo menos também agradece pelo trabalho que a gente faz aqui. Então, só para vocês entenderem, eu não consigo fazer um cálculo para emagrecer ou para engordar, para ganhar músculos, num dia de refeição. E esse dia, e esse lixo de um dia, ele não vai destruir a alimentação do dia anterior, ele vai destruir a alimentação de um período. Então, para vocês calcularem quando posso, quanto posso e em que momento posso, entenda-se que a gente faz uma análise de alimentação ou de controle dietético de mais ou menos 7 dias. Deixa eu ver com a Michelle. Eu peso todos os dias de manhã e à noite, fico verificando o efeito dos alimentos no meu corpo. Michelle, você vai ficar louca, tá? Para com isso, você vai ficar transtornada com essa questão de ficar se pesando. Então assim, ó, só para vocês entenderem, eu faço uma análise dos meus pacientes por semana. Se eu tenho um paciente que durante 7 dias ele tem um consumo diário de 2.000 calorias, ele vai no final de semana ter uma refeição do lixo, tá? Porque as pessoas que vão, ela tem que entender que não é o dia do lixo, ela vai acordar de manhã e comer porcaria, vai almoçar porcaria, vai lanchar de tarde porcaria, vai jantar porcaria, vai fazer uma ceia de porcaria. Ninguém consegue fazer isso. Tá? Quem faz isso é pessoas que já comem ruim durante a semana toda, mas uma pessoa que está dentro de uma dieta, ela está saciada, ela está adaptada a uma determinada alimentação, ela não vai conseguir estragar um dia inteiro dela de alimentações. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Durante uma semana eu tenho um paciente que precisa comer 2.000 calorias, tá bom? 2.000, 2.200 durante 7 dias. Porém, ela sabe que sábado ela vai numa festa ou vai num encontro, num happy hour com os amigos e vai exagerar na quantidade de calorias. O que ela faz? Ela diminui 500 calorias por dia. Vamos fazer uma análise assim, de contas fáceis. Ela vai diminuindo 500 ou 300 durante 5 dias. Tá? Durante esses 5 dias ela diminui 300, ela tem 1.500 na conta, vamos dizer assim que ela tem 1.500 de lucro. Então, se ela exagerar naquele sábado à noite, e em vez de comer 2.000 calorias no sábado, ela por exagero chegou a 3.000 calorias, ela ainda tem 500 calorias disponíveis caso ela queira fazer, por exemplo, um almoço um pouco diferente no domingo. Então, quando você faz uma análise semanal, porque ninguém engorda em um dia, nem emagrece em um dia, nem ganha músculos em um dia, tá? Então, quando você faz uma análise semanal e faz uma compensação do que eu como durante a semana inteira, tá? 7 dias comendo 2.000 calorias vão dar 14.000 calorias. Tô certo de conta? Tô bem de conta? Então, vai fazer 14.000 calorias. Se eu continuei comendo, diminuí um pouquinho no meio da semana, continuei diminuído, no final de semana eu exagerei e cheguei no final dos 7 dias com 13.500 calorias, eu ainda estou bem, eu ainda estou dentro da estratégia, entendeu? Isso é uma forma, a forma que eu trabalho orientando os meus pacientes. Então não se desespere porque você fez um dia, tá? Eu recebo muito direct à noite, tá? Não vou dizer o nome porque tá aqui embaixo aqui, entrou agora há pouco, me escreve à noite dizendo: doutor, eu exagerei, comi um pedaço de chocolate, eu saí com meu marido. Gente, não se matem, não tem problema fazer
uma refeição, 2 refeições, desde que você entenda que quando a gente faz uma análise semanal, você tem que fazer compensatório. Então, tem muita gente que fala sobre, eu até de vez em quando falo sobre essa frase, que é a regra do 80-20 ou do 90-10. Isso tem a ver com a porcentagem de obediência. Se eu, durante uma semana, obedeci 80% ao que eu estabeleci como dieta, eu me permito compensatoriamente exagerar em 2 refeições, ou em 20% da minha dieta, ou em 10% da minha dieta. Cara, ela sempre ri. Quando eu falo uma coisa, para não dizer o nome da pessoa, ela vem no comentário e ainda diz. Ela ri, todo mundo vai saber que é ela. Então, voltando aqui. Então, essa regra do 80-20, do 90-10, é uma forma compensatória, desde que eu entenda que durante 5, 6 dias eu estou dentro do estabelecido, inclusive adotando uma conduta um pouco mais conservadora, porque eu sei que eu vou exagerar no final de semana. O que pode acontecer ao contrário também, tá? Foi imprevisto, aconteceu, eu exagerei nesse dia, eu vou ter que compensar nos 5, 6 próximos dias para eu estabelecer ou para eu me manter no que está na estratégia, tá bom? Deixa eu ver o que eles me escreveram aqui. E essa história de alimentos com calorias negativas, existe mesmo? Doutor, fala a diferença entre o peso que muitos se apagam na balança e o percentual de gordura. Então, vamos lá. Primeiro, a Michelle perguntou sobre, deixa eu baixar aqui de novo, sobre calorias negativas. Assim, ó, não consigo entender que um alimento tenha caloria negativa, tá? Porque na verdade o que o alimento pode ter, ele pode ser baixo de caloria em compensação a um alimento alto de caloria. E aí você pode chegar a ter um resultado de dieta com calorias negativas, que era mais ou menos a continha que eu estava falando, onde sobrou 500 ou ficou negativo devendo 500. Então, quando a gente fala de caloria, pelo menos eu entendo assim, tá, Michelle? Quando a gente fala ou a gente estabelece sobre calorias negativas, é uma somatória, não é um alimento com calorias negativas. Agora, tem alimentos vazios, né? O que a gente chama de alimentos vazios, de nutrição vazia, por exemplo, no caso do arroz, que são os carboidratos vazios, que eles vão te dar uma energia, mas eles não vão ser nutritivos. Então, existem diferenças nesse sentido. Entendeu? Não sei se era isso que você queria me perguntar, ô Michele, mas é mais ou menos por aí. Eu estou só baixando a tela aqui porque alguém me fez uma outra pergunta aqui e eu não consegui ler. Decidi passar um tempo sem pesar. Isso estava me causando muita ansiedade. Então pronto, vamos falar isso da balança. Eu falo com meus pacientes para não se pesarem. Por favor, não se pesem, não se pesem. Porque a gente faz uma análise, já tentando responder o que o Mano perguntou, a gente faz uma análise de bioimpedância aqui na balança, e a balança vai me dizer retenção hídrica, vai me dizer quantidade de proteínas, os quilos de músculo, né, de tecido muscular que eu tenho, os quilos de tecido adiposo, de gordura que eu tenho, o nível de gordura visceral que eu tenho, tá? Vai me mostrar a distribuição segmentar, quantos quilos eu tenho no braço, quantos quilos eu tenho no outro braço, quantos quilos eu tenho na perna, quantos quilos eu tenho na outra perna, qual a quilagem que eu tenho no meu tronco, tá? Totalmente dividido dentro de uma análise de bioimpedância, certo? E aí vem a senhorita e pesa hoje, tem 61 quilos, mas aí ela sai com o namorado, come, faz uma comilança de macarrão, e aí ela chega de noite e pesa 62 quilos. Ela tem 1 quilo a mais por aquela ingestão. Só que no outro dia de manhã ela já tem 61,200. Então, se eu ficar todos os dias, eu vou ver variação todos os dias, porque vai depender realmente do que a gente come. Eu entendi que a Michelle faz para fazer uma análise de qual alimento mexe mais com o peso. Mas a contagem, o engordar, ou emagrecer, ou hipertrofiar, não vai acontecer de um dia para o outro. Por isso que eu não gosto dessas desculpas que muita gente dá, que eu engordei no Natal, eu engordei no Réveillon. Não, você engordou entre o Réveillon e o outro Natal, passou um ano comendo errado e aí sim você ganhou peso ou você perdeu peso. Isso é de cada um, tá certo? Ei Ramon, tudo bem? Seja bem-vindo, Gaspar, Adriele, todo mundo que entrou aí, tá? Então, a Michelle está me explicando algo aqui. Eu entendo alimentos com calorias negativas, aqueles em que o corpo consome mais calorias no processo de mastigação e digestão do que os presentes no alimento, o que levaria a um balanço
calórico negativo. Sim, Michele, eu entendo o que você está dizendo, que tipo, eu vou gastar para ingerir, mas eu não como alimentos individualizados, né? Eu não vou comer só isso e pronto, porque aí é mais fácil de você calcular. Então, se você fizer uma análise de individual de alimento, ok, aí você pode me dizer que você gastou tantas calorias na ingestão, na digestão daquele alimento, muito maiores do que o alimento sim, por si só, contém, e aí sim eu estaria com calorias negativas, mas eu faço uma somatória, eu não peço uma pessoa para comer determinado produto uma semana inteira, é um grupo alimentar, né? Então a minha meta com os pacientes é macronutrientes, eu preciso de 3 fontes de energias e proteína no meio, tá bom? Gordura, carboidratos e proteínas, eu preciso desses 3 macronutrientes e principalmente quem quer hipertrofia tem que bater meta todo dia, tá? Eles têm que bater a meta todo dia para que o resultado venha naquela semana, tá bom? Mas obrigado mesmo por tudo que você está escrevendo e tem participado com a gente aqui, tá? Então, Michele, eu entendo o que você está dizendo, pode até ter procedência, mas eu analiso grupos alimentares, por isso que eu não coloco individualmente um alimento, 2 alimentos, tá bom? Mas pode ter procedência sim, o que você está me perguntando. Tá? Mas voltando ao que eu estava falando da balança, então eu faço uma bioimpedância onde eu tenho vários parâmetros do paciente, mas aí a paciente quer se pesar de 2 em 2 dias, todos os dias, passou em frente a uma farmácia que tem uma balança, ela entra e quer pesar, então ela vai realmente criar uma ansiedade para dizer, será que o que eu comi hoje me emagreceu para amanhã? Na verdade pode ter aumentado ou diminuído o peso, mas é uma variável que não vai ser constante, porque ela não vai comer a mesma coisa todos os dias, entendeu? Então eu realmente prefiro que os meus pacientes não se pesem todos os dias, porque isso vai criar sim uma ansiedade. Mas relacionado à alimentação do lixo, tem a ver com um quadro social da pessoa se sentir melhor, se sentir sociável, né? Porque eu vou numa festa onde todo mundo come e só eu não posso comer, vou sentir meio que excluído. Então, a alimentação do lixo, independente disso que a gente está falando, de estratégia alimentar que eu mesmo utilizo, de poder comer durante um período, tá? Durante 7 dias, eu estou dando os exemplos de 7 dias porque é mais fácil para vocês calcularem, mas quanto mais distante o dia do lixo um do outro, melhor, tá? Não estou dizendo que eu consigo, que vocês conseguem, mas assim, se eu consigo fazer o dia do lixo a cada 15 dias, se eu consigo fazer o dia do lixo a cada 20 dias, maravilha, quanto mais distante um dia do lixo, melhor, beleza, isso eu acho que todo mundo entendeu. Quem não entendeu, escreve aqui que a gente tenta reexplicar de novo em relação ao dia do lixo e estratégias alimentares. Mas dentro dessas estratégias tem uns pontos científicos sobre isso. Então eu vou tentar explicar sobre o ponto científico do que é o dia do lixo, né? Lembrando para quem entrou agora que eu não gosto da palavra lixo, mas como eu sei que todo mundo utiliza, eu vim explicar dessa forma, tá? Lixo são substâncias comestíveis, são alimentos não naturais que na maioria das vezes foram industrializados, foram feito algum processo químico para ele chegar até a nossa mesa. Tá bom? Então, só para explicar para vocês um ponto científico da história do lixo. Quando eu estou, por exemplo, em fase de emagrecimento, eu estou consumindo menos do que eu gasto. Então, eu estou indo a caminho da morte. Só para vocês entenderem, o nosso corpo tem a função de sobreviver, beleza? Paola, Anderson, tudo bem? Então, o nosso corpo ele tem a função de sobreviver. Ele só tem que fazer a função dele. Ele não está preocupado se eu estou moreno, branco, bonito, gordo, feio. Ele está preocupado em cumprir a função dele, tá certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Parece uma coisa grosseira de dizer, mas o nosso corpo ele não está preocupado aqui fora. Ele está preocupado em sobreviver. Então, se eu faço uma restrição muito longa de alimentos, ele vai tentar se adaptar. Nós somos adaptados o tempo todo. Tá? O André me perguntou, posso fazer o dia do lixo no ciclo de aeróbico? É isso? Eu não entendi, cara. Aeróbico em jejum é que você quis perguntar, André? Eu não entendi. Você pode fazer o dia do lixo dentro de uma estratégia alimentar durante um período, tá? Mas então assim, eu vou explicar como é o dia e como é fazer o dia do lixo. Mas antes eu queria explicar essa parte científica e aí eu talvez te respondo lá na frente, André. Então assim, ó, cientificamente o nosso corpo ele vai tentar adaptar-se. Eu estou morando lá no Japão, com a alimentação lá do Japão, meu corpo vai se adaptar àquilo. Mas aí eu mudei para a Groenlândia, mudei para o Canadá, sei lá, mudei para a Argentina.
o meu corpo vai se adaptar àquela alimentação, tá certo? Então, a gente é adaptável. Por isso que eu não aceito um mimimi aí de que, eu não sei o que, eu vou passar mal se eu pular uma refeição. Nosso corpo está adaptado a isso. A gente consegue fazer. Quem não quer usar a estratégia como emagrecimento, fazer o jejum, tudo bem. Mas todos os corpos dos seres humanos estão adaptados a isso. Mas voltando à estratégia de fazer o dia do lixo, o nosso corpo, quando eu me privo de determinados alimentos ou de quantidades calóricas, ele vai tentar estabilizar ou adaptar aquele gasto energético com a ingestão que eu estou fazendo. Pode, viu, André? Entendi o que você quis dizer agora. Não tem problema nenhum, desde que a gente está falando de hipertrofia com equilíbrio das quantidades de calorias, tá? Não tem problema nenhum. Isso é o que eu falei desde lá do começo. Não tem problema nenhum, independente do que você esteja fazendo na sua vida. É dentro de uma meta, quantidades, tem que bater metas de macronutrientes, tá bom? Então, quando o meu corpo tenta se adaptar àquela perda ou àquela diminuição da ingestão, a gente entra no que todo mundo conhece como platô. E eu estou perdendo até o momento que o corpo estabiliza e começa de uma forma linear a não perder mais peso. Então, muitos cientistas defendem a ideia de fazer o dia do lixo exatamente quando o seu corpo adaptou. O seu corpo está entendendo que você parou de receber, o corpo vai dizer, olha, eu acho que o fulano está lá fora numa selva, porque ele parou de comer, não está recebendo nutrição, eu vou tentar me adaptar para eu sobreviver. Ei, Ranelli, tudo bem? Mailine, sejam todos bem-vindos. Então, o meu corpo ele entende que eu estou ingerindo menos alimento porque aconteceu alguma coisa. Ele não quer saber o que aconteceu aqui fora. Ele só quer se adaptar para sobreviver. Quando eu começo a comer menos do que eu estou comendo, eu estou indo em caminho de morte. Mas o meu corpo quer se adaptar para sobreviver. Então, o meu corpo faz uma lentificação do meu metabolismo, ele diminui o seu gasto energético diário para que se adapte ao que você está ingerindo. Então, por isso que as estratégias não podem ser consideradas dietas. Eu vou fazer a dieta do X, aí a dieta do X dura 1 ano, ninguém vai ficar nessa dieta 1 ano, porque o corpo vai se adaptar e ele vai parar de perder peso, e aí ele se desmotiva, cancela tudo, vai embora, engorda tudo de novo, e aí é o famoso sanfona. Então, para a gente não entrar no sanfona, que não é o tema de hoje, quando a gente entra em platô, usar a estratégia do dia do lixo faz com que o seu corpo receba um pico calórico muito maior do que ele estava recebendo nos últimos dias ou nas últimas semanas, e ele entenda que já se reestabeleceu. Então, a função do dia do lixo, segundo alguns autores, é a gente fazer essa confusão metabólica no organismo e dizer, olha, eu estava numa floresta, mas eu acho que acharam ele, porque ele voltou a comer e comeu exagerado. Então, não é que a gente vai absorver tudo que comeu, mas o corpo vai entender que já vai voltar à normalidade, e aí quando você suspende de novo no dia seguinte e volta, ele vai entender que logo vai ter novamente esse pico do dia do lixo, mas não vai, e aí você consegue um descenso maior. Então você desce, ele meio que estabiliza, você faz um dia do lixo e começa a descer de novo. Então faz parte de algumas estratégias, né? Tem vários estudos defendendo isso, faz parte de algumas estratégias você fazer um dia do lixo periodicamente, a cada 20 dias, a cada 40 dias, para que você confunda o seu metabolismo, entendeu? Então, que mais, gente? Eu já até perdi o que a gente falou, falamos tanta coisa aqui, mas a gente pode então só comer alimentos mais calóricos, porém saudáveis, para acelerar o metabolismo? Não, então, Michele, tudo depende, né? Desde o começo eu estou falando do depende por isso, porque depende do que você almeja, tá? Você almeja hipertrofiar, você vai ter que comer muito mais calorias, você vai ter que bater essas metas de acordo ao seu objetivo. Quem quer hipertrofia, quem vai fazer muito mais síntese proteica, precisa aumentar a ingestão de proteínas, isso é óbvio, tá certo? Agora, por exemplo, quem quer emagrecer, vai ter que fazer um conteio, uma diminuição do carboidrato, vai ter que começar a usar as gorduras como fonte de energia. Então, realmente vai depender da sua meta, eu dizer se você pode comer mais alimentos calóricos ou menos alimentos que são mais calóricos,
tá? Porque não é a quantidade de alimentos, é a qualidade dos alimentos que você vai comer, tá bom? Então, não é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um brigadeiro tem 90 quilocalorias e uma maçã tem 90 quilocalorias. Então não é pela quantidade, não é o número 9. Por isso que tem um grande trabalho dos nossos nutricionistas que vão estabelecer qual caloria é benéfica, qual caloria é mais adequado para o objetivo que você está almejando. Emagrecimento, melhora de performance, hipertrofia, tá? Então, Michele, não é uma continha 1 mais 1 assim muito simples de fazer, tá? Realmente tem que buscar um profissional nutricionista que entenda bastante desses cálculos, tá? Para quem deseja fazer um trabalho sério, um trabalho duradouro, tá? Quem quer se aventurar, sei lá, com um blogueiro ou que viu a dieta da amiga, quer fazer, aí isso é em conta e risco do paciente, porque o nosso corpo é super inteligente, é uma máquina perfeita que vai tentar se adaptar. Então, nosso objetivo é tentar enganá-la dentro do que a gente almeja, porque o nosso corpo todo tem um limite, tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia. A gente tenta burlar esses sistemas de segurança e aumentar mais ou diminuir mais dentro do que a gente almeja. Entenderam? Eu acho que era isso, né? Eu estou até com tempo, porque já me ligaram, vocês escutaram o telefone, já me ligaram, os pacientes estão chegando. Eu tenho pacientes hoje a tarde toda, mas eu não queria deixar de estar aqui, tá? Então, sempre eu vou fazer de tudo para estar aqui nas segundas e nas quartas para a gente falar desses temas que eu acho que é de interesse de todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado a quem já esteve até aqui. Eu quero que vocês comentem. Obrigado a quem comentou, quem sempre participa aqui. Eu fico muito grato a quem sempre participa aqui das nossas lives. Esse é os objetivos, tá? É a gente trocar conhecimentos. Como todo mundo já pode perceber, eu sou muito aberto a isso. Podem escrever no direct, pode me perguntar. O que eu souber, eu tento responder na hora. O que eu não souber, eu pesquiso e depois esclareço para vocês, tá bom? Eu quero só ler o que alguém escreveu aqui. Por algumas vezes diminuídos a alimentação, porém o peso continua. Eu estou Adriano, por algumas vezes diminuídos a alimentação, porém o peso continua o mesmo. Marlene, eu não entendi. Eu não entendi. Tipo, você quis dizer que você está... Me explica de novo, só para eu entender e eu consigo te responder, tá? Se quiser, me escreve no privado que eu te respondo. Obrigado, viu? Sol sempre está aqui. George, muito bom. Mapurunga, já a gente vai conversar, tá? Obrigado, Cláudia. Obrigado a todo mundo que escreveu. Cidiane, que entrou agora, seja bem-vinda, Cidiane. Estamos no final da nossa live, mas como sempre ela fica 24 horas, tá? Vocês podem transmitir. Aqui tem um aviãozinho, vocês podem mandar para qualquer colega, tá? Quem quiser perguntar, fique à vontade. Obrigado, viu, Márcio? Na ideia é a gente realmente ficar trocando essas informações, trocar essas figurinhas aqui. Quem tiver dúvidas pode perguntar à vontade, tá bom? Segunda-feira que vem a gente está aqui. Não sei ainda qual é o tema, tá? Depende de vocês escreverem qual o tema quer ser discutido aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade para me escrever ou para escrever aqui no tema. Marlene escreveu: eu reduzi a minha alimentação, mas o peso. Marlene, então pronto, chegou um tema que antes de desligar eu vou falar. Não é necessariamente o peso que vai determinar a composição corpórea, tá certo? O que muitas meninas fazem é exatamente o que você escreveu aí agora: tento perder, mas não consigo. Nem sempre você vai perder quilos, perder peso. Você pode perder, que é o que é mais objetivo nosso, medidas. No caso das mulheres que querem emagrecer, elas ficam vendo o número 60 na balança, 55, e quer perder 2, quer perder 3, quer inventar um número que quer perder e fica nessa insistência de perder aquele número. Mas começa a fazer um exercício resistido, começa a alimentar-se de forma adequada, o peso não vai descer. Tá? Então não se pegue muito ao peso de balança. Por isso que eu peço para os meus pacientes não se pesarem sempre. Se pesem a cada 15 dias, se pesem aqui na balança de bioimpedância, onde a gente vai ver outros parâmetros, e aí a gente pode dizer com certeza, Marlene, se eu perdi o que eu queria em relação à composição corpórea, a nível de gordura visceral, a porcentagem de gordura corporal. Esses são os nossos objetivos, tá bom? Ficar com gordura acumulada, ficar com percentual de gordura não é bom para ninguém. Então diminuí-lo é o objetivo de quase todo mundo. Mas a balança comum, ela vai te dar um peso, não vai te dar uma composição. Então às vezes você está com o mesmo peso, porém com um percentual bem mais baixo, porque você ganhou tecido muscular.
Então depende muito de composição, tá? Não se desespere, olhou a balança, se pesou, já pesou. Desconsidera aquele número porque você sabe que está no caminho certo, comendo certo, fazendo atividades corretas, descansando, que é fundamental. Com certeza você está melhorando sua composição corpórea, independente se o número desce ou sobe, tá bom? Tá ok? Tranquilo, Marlene? Perco medida sim, me acompanho sempre. Então pronto, não preocupa com o número não. Se você vê aquelas meninas bem feitas, elas com certeza pesam mais do que você. Elas são pesadas porque o tecido muscular ele é muito denso, ele pesa com pequenos volumes, tá bom? Então não se preocupe com isso, qualquer coisa pode me escrever, todo mundo pode me escrever. Segunda-feira a gente está aqui, tá certo? Tem o desafio do Keto, que eu não sei se está todo mundo participando, mas tem um desafio lá que a gente está incentivando todo mundo a voltar a correr, ou correr um pouquinho, ou levar alguém para correr, pelo menos sair do sofá. Essa é a ideia, tá bom? Muito obrigado mesmo, quem esteve aqui até agora. Segunda-feira a gente está aqui, mas pode me escrever à vontade, tá bom? Gente, fica com Deus. Tchau, tchau.